Oi, gente, boa tarde. Vamos falar então sobre tensão pré-menstrual hoje e quais são os florais que podem te ajudar. Vamos ver o pessoal que vai entrando. Eu recebi algumas perguntas, na verdade várias. Eu adorei a participação de vocês. E a Thaís lá da Inglaterra, bem-vinda, querida. Eu tô super animada porque é uma questão com a qual eu sofri durante muito tempo. E é bem gostoso quando a gente consegue encontrar o que está causando aquilo, né? Que cá entre nós a gente sabe que não é só hormonal. Fernanda, bem-vinda! Vou dar um oizinho aqui. Tomar meu rescue. Gente, vocês acham que eu não fico nervosa também? Eu também fico. Não é fácil estar aqui não, porque é um monólogo isso aqui, né? Se vocês não participam, fica mais tenso, né? Então vamos lá. 4 gotinhas de rescue. A gente tem que dar o exemplo, né? Me perguntaram também, várias perguntas, né? As pessoas sempre me questionam como que usa na garrafinha, que eu falo que pode usar na garrafinha d'água. Então, se você vai tomar seu floral de tratamento, que são 4 gotas, 4 vezes por dia, você vai esquecer. Você fala, não, vou esquecer, não vai rolar, não vai dar, não vou me lembrar, porque não adianta tomar 8 de manhã e 8 à noite, tá? A ideia é que esteja espaçado durante o dia. Então você carrega uma garrafinha d'água, eu compro as garrafas de água mineral para fazer os florais, depois eu reutilizo ela várias vezes. Então eu encho essa garrafinha, tomo 4 gotas de manhã, 8 gotas aqui dentro, que eu vou tomando ela durante o dia. Então essa garrafinha é uma garrafa que eu tenho que tomar ela devagar, tá? Não posso tomar ela inteira. Vou tomando devagar durante o dia e mais 4 gotas à noite antes de dormir, tá? Pode fazer com as crianças também. Então vamos lá. Elis, bem-vinda! Gente, ó, eu tô bloqueada aqui no Instagram, não sei se vocês sabem, mas eu não tô podendo curtir, não tô podendo comentar, não tô podendo seguir ninguém, né? Eu tô assim meio quietinha por causa disso, mas eu posso fazer lives, certo? Então, vamos lá, vamos usar esse... E eu descobri por que foi. Não sei se vocês se lembram semana passada, foi semana passada, foi essa semana, que eu coloquei no meu stories uma pergunta, né, graciosa, que palavras que seus filhos falam errado, que você ainda acha engraçadinho e não corrige. Eu não corrijo minhas filhas, né? Eu deixo elas falando tão bonitinho. E uma delas, a minha filha confundia vagem, eu não vou falar o nome, com órgão sexual feminino. E eu coloquei o nome lá no Stories. Menina, eu não sabia que o Instagram era tinha tanto pudor assim. Agora eu já sei, né? Não pode falar. É uma parte do corpo, achei até estranho, né? Que a gente chama do que então? Pererica, perereca? Enfim, fui punida. Tô de castigo. Casa Grande, bem-vinda. Mamãe de todas as viagens, legal, bem-vindas. E aí, questões? Alguém aqui sofre com TPM? Alguém aqui já ouviu falar de TPM, da tensão pré-menstrual? Ela começa geralmente no 14º dia. Tá? Então é uma tensão pré-menstrual que dura metade do ciclo, é bastante, né? Ela pode ser muito intensa. Quando ela é muito intensa, ela causa enjoos, causa enxaquecas, elas interferem no seu trabalho, na sua vida pessoal, né, nas suas atividades diárias. E esse transtorno tem um nome, né, se chama transtorno disfórico pré-menstrual, quando é muito intenso. Eu conheci muitas das minhas amigas que tinham que ir para o hospital tomar Buscopan na veia, né? De tão intenso que eram os sintomas. Claro que na época eu tinha 18 anos, eu nunca imaginei que os florais pudessem ser uma das ferramentas para ser usada nessas ocasiões também. A tensão pré-menstrual, ela, não sei se vocês separaram, ela varia de mês a mês e ela varia de pessoa a pessoa. Tem pessoas que nunca têm dor de cabeça apenas no período pré-menstrual, né? O 14º dia, que é quando começa, né, é bem o meio do ciclo, ou seja, você está no meio da ovulação aí também. Aí podem ter até questões espirituais, mas não vou entrar nesse âmbito hoje, tá bom? Mas é bem interessante a visão espiritual a explicação que dão. Olha, já chegou uma aqui. Eu sofro... Oi, Mi, bem-vinda! Eu sofro em controlar o emocional, é o mais desafiante, acho que para todo mundo, né? Esses desafios de explosões emocionais muitas vezes. Todas as mães que chegam e a gente passa por uma consulta, uma avaliação, elas nunca vêm só pela tensão pré-menstrual, né, gente? Vem um pacotinho.
de questões. E uma delas é o emocional. Ficam mais irritadiças, mais explosivas, tudo incomoda, né? A gente fica aquela chatinha naquele mês. Só que são 14 dias, gente. Quem aguenta? Nem a gente se aguenta. Imagina, às vezes eu pensava, né? Eu vivendo comigo mesma naquele período. Deus me livre, não dá para aguentar. Então a gente precisa, por nós e pelos que convivem com a gente, buscar uma ajuda, né? Seja ela qual for. Uma das coisas que ajuda bastante é tomar consciência que isso acontece. Você prestar atenção, ter uma tabelinha, não sei se você toma pílula ou não, dizem, né, que os anticoncepcionais e os antidepressivos ajudam. Eu nunca me utilizei dessas ferramentas, tá? Alguém aí já utilizou? Pode comentar. Mas sempre que possível, né, desde que eu tenho 15 anos, eu sou da ala da naturopatia. Quanto mais natural, menos invasivo, mais de acordo com a vibração da natureza, melhor. Né? Não deixa rastros no nosso organismo, pelo menos não por muito tempo. Que mais? Os sintomas da TPM podem ser físicos e psicológicos, né? Ele acontece alguns dias antes, para algumas mulheres uma semana antes é quando se torna mais intenso, e eles acabam algumas horas após a menstruação. Tem mulheres que dizem que na hora que vê que chegou, já passou, já melhorou, já sente aquele alívio, né? E a gente sente que a gente desincha, quem incha, né? Que aí tem um outro hormônio que é a aldosterona, isso. Essa concentração desse hormônio que varia, e é isso que causa a retenção de líquidos e de sais no organismo, né? Tem gente que fica bem sensível nos seios. Os óleos essenciais ajudam? Quais? Então, eu não trabalho com óleos essenciais, mas eu já ouvi falar que podem ajudar sim, tá? Eu sou a favor da gente testar o que conseguir nessa época de ferramentas naturais, né? Pro emocional, vamos voltar para o emocional agora, que como vocês sabem, os florais eles atuam nessa área, né? Nosso campo energético, reequilibrando as nossas energias emocionais, tá? Falando aqui para pessoas que estão chegando pela primeira vez, ai Ju, bem-vinda! Os florais, eles não atuam no físico em si, né? Por exemplo, uma pessoa chega que tem muita cólica ou tem muita dor de cabeça, a gente vai sempre buscar o fundo emocional daquilo. Né? O que está acontecendo na tua vida, ao teu entorno, né? No sistema que está trazendo emoções ou gatilhos para você desencadear esse sintoma físico. Segundo o Dr. Bate, segundo Sócrates ou Hipócrates, eu sempre confundo os dois. Há mais de 2000 anos, né, eles diziam que quando algo está em desequilíbrio na parte emocional, ele provavelmente vai chegar no físico para poder falar, ei, né, uma cutucadinha, olha para mim, preste atenção, tem algo acontecendo que você precisa olhar, tá? Os florais, eles, por atuar na parte emocional, eles ajudam muito com as nossas emoções que vêm nesse período. Ressaltando que no período pré-menstrual, quando tudo isso vem à tona, é como se a gente tivesse, imaginem-se um potinho, onde a gente vai guardando coisinhas ali, tá? E nesse período a gente se dá o direito de abrir esse potinho, essa caixinha de Pandora, né? Abre, e aí a gente vem a flor da pele, como dizem. Nossa, eu tô com tudo a flor da pele. É essa sensação que dá, né? E aí, o que a gente faz? E aí a gente tem a oportunidade de olhar para isso com carinho e acolher, né? Falar, isso me pertence, né? Num certo grau é meu. Como eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? Né? Aí a gente vai olhar, é muita raiva? Tem o Holy, que ajuda bastante, é um floral que trabalha a sua raiva, a inveja, os ciúmes, né, nessa vibração, ele eleva a vibração. Lembrando sempre que os florais, eles não apagam nenhuma emoção, tá? A gente não vai de um extremo ao outro, a gente chega sempre no meio termo, ok? E é onde a gente dá conta, é o equilíbrio, não é o eliminar. Muito importante isso. Todas as emoções são válidas. Não existe emoção ruim ou boa. Existem variações de vibração nas emoções e elas sim podem nos causar certas dores, né? É muito ruim. A gente se sente mal quando se sente triste, né? Uma tristeza, uma angústia, um aperto no peito. Mas é do ser humano. Tá bom? Então isso não vai desaparecer. A gente só coloca ele num ponto onde a gente consegue reequilibrar e lidar com aquilo. Eu consigo dar conta disso, tá? Isso eu dou conta. Então, a ansiedade, né? Me escreveram aqui, eu tenho muita ansiedade. Eu recebi umas 4 mensagens dizendo pra gente falar um pouquinho da ansiedade.
Com esse confinamento, a ansiedade é um dos pontos que subiu bastante, né? Tem muita gente com ansiedade. Ansiedade. O que é ansiedade? É a gente se preocupar, né, com o futuro, com algo que está fora do nosso controle, porque agora está tudo fora do controle, né, gente? A gente não controla nada mais. A gente acha que se deu conta disso, na verdade. Está muito visível na pandemia. E eu já vou falar, Ju, já vou te responder, tá? Porque tem muitas pessoas falando dor de cabeça também. Então, o aspen é um floral que trabalha a ansiedade, tá? Mas eu peço para vocês sempre prestarem atenção da onde vem essa ansiedade. Lembrem-se que eu falei na live passada que a gente sempre tem uma veia principal. Dessa veia principal é que saem as demais emoções, são os gatilhos. Se a gente consegue trabalhar essa veia principal, que às vezes é um medo, às vezes é um ressentimento, às vezes é uma dor de alguém que partiu, né? Sweet chestnut. Então podem ser usados de vários florais para tratar uma coisa que é a ansiedade, porque a gente está tentando localizar essa veia principal, da onde saem os demais sintomas. Tá? Aspen é um deles, ok? Aí a Ju pergunta assim: tenho muita dor de cabeça nesse período, uma enxaqueca muito forte. Pois é, eu costumava ter essa enxaqueca muito forte na noite anterior do meu período menstrual, né? Como é um sintoma físico, primeiramente, claro, a gente tem que ver se não tem nada neurológico ligado aí, tá? Uma vez que a gente descarta qualquer possibilidade física e neurológica, a gente pode ver as emoções. E a enxaqueca geralmente dá de pensamentos repetitivos, né, de preocupações, de um mês mais intenso, onde a gente teve muitas preocupações aquele mês. Se vocês tiverem um caderninho para ir anotando, vocês vão descobrir o pattern, né, o padrão que vocês tiveram aquele mês, e aí vocês conseguem localizar, né, linkar com o sintoma que está aparecendo. É bem legal, gente. Olha, não toma muito tempo, são 2-3 minutinhos. No Pathwork a gente chama de revisão diária, eu penei muito para começar a minha, mas vale a pena você localizar as emoções, os sentimentos, o pensamento, o que está ali? O que te incomodou hoje? Né? Mesmo que você tenha tido um dia bom, você anota as coisas boas também e faz um balanço no final do mês. Eu costumava ter, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Ó, calendarsthatwork.com oferece isso aqui, ó, um calendário. E aí o que eu fazia? Colocava carinhas, carinha feliz, carinha triste, carinha mais ou menos, para eu ver os dias que estava legal. Você pode usar canetas coloridas para traçar, né, traceability, como se chama isso? Tracking, rastrear as suas emoções durante o mês. E aí você presta atenção como vai ser a sua TPM, como vai ser esses sintomas. E procura, claro, sempre, isso não é só na TPM, lugares para você desafogar isso. Para isso não virar essa caixinha de Pandora que tá ali, prestes a explodir, tá esperando a TPM para se mostrar, né? Falar, ai, oi, estou aqui. Então, isso é muito importante. Como a gente faz isso? Se observando. A alimentação é importante? É, gente. De verdade que sim. Eu sei que o que a gente põe para dentro, tanto emocionalmente quanto fisicamente, conta, né? Então, nesse período, se você sofre muito de enxaqueca, uma coisa que me ajudou muito e ajuda muitas outras mulheres cafeína zero, nada de açúcar, muito pouco açúcar, se conseguir tirar o açúcar ajuda bastante, chocolates, sal, aumentar a atividade física e praticar meditação ou yoga, uma atividade que você consiga se concentrar no seu corpo, visualizar, as visualizações ajudam muito, né? Recentemente até descobri que a hipnose ericksoniana trabalha muito com visualizações, é um método mais gentil, né? Eu falei, nossa, minha mãe fazia isso comigo já há muito tempo. Da gente fechar os olhos, respirar 3 vezes profundamente, se cuidar, né? O autocuidado que a gente precisa ter. Não dá para deixar para amanhã, porque amanhã já é outro dia, entendeu? Vai acumulando. É importante que a gente tire esses 5 minutinhos. As mães que dizem, ai, não dá, tem um dia muito agitado, se tranca no banheiro, fecha a porta, fala que tá ocupada. E faz sua meditação ali, leva um aplicativo no celular, eu tenho um para indicar se vocês quiserem. Tem a Lilian, do Lilian Gouveia Oficial, que ela oferece meditações diárias às 9h45 da noite, gratuitamente pelo canal dela do Telegram. Eu sou suspeita para falar, eu adoro a Lilian, né? A Ju tá comentando assim, a Juliana, a psicó. Oi, Ju, bem-vinda. Aumentar a atividade física, achava que era o contrário, então não. Aumentar a atividade física, porque geralmente
Teve um estudo feito que de 20 a 50% das mulheres férteis têm sintomas de TPM no Brasil. No exterior, Estados Unidos e Canadá, o estudo apontou que 90% das mulheres tinham. Bem diferente, né? Mas enfim, as mulheres que apresentam TPM, elas têm uma produção geralmente menor, uma concentração menor de serotonina, que é um neurotransmissor. Né? E a serotonina, ela é produzida, né? Endorfinas e serotoninas, que são os neurotransmissores do bem-estar, da alegria, durante a atividade física. Né? Então é importante a gente se policiar para ter uma boa noite de sono. Então, como a gente vai para a cama é importante. Vê quantas coisas, gente. Né? Muitas pessoas não sabem que é importantíssimo que a gente se prepare para ir para a cama. Não adianta desligar a TV e dormir. A gente acabou de assistir um monte de notícia horrível na TV. Você desliga a TV, escova os dentes e vai para a cama. Como vai ser sua noite de sono? Como você espera que vai ser? Então, é estar consciente do que eu estou fazendo, como eu vou me preparar para o meu corpo descansar e a minha mente também, porque é durante o sono que a mente se desintoxica, né? A gente não tem sistema límbico no cérebro. A gente já falou disso também, né? Vou repetir porque tem gente nova aqui. Então, é importante a gente se cuidar nesse sentido. Então, a dor de cabeça pode ser melhorada e muito, ok? E um floral que ajuda aí na dor de cabeça especificamente, além de redução do açúcar, cafeína, alimentos que incitam boa noite de sono, aumentar a atividade física, meditar. White chestnut é o floral, ok? Então é uma combinação de fatores, né? O white chestnut ele vai ajudar a desacelerar o seu pensamento. Se você tem pensamento acelerado, né? Você vê que aí varia. Se você tem muita preocupação, por exemplo, com alguém, um ente querido, já é o red chestnut. Tem mães que não dormem preocupadas com os filhos. Né, preocupada na escola, preocupada com a educação, que vai virar nessa pandemia. Né, a gente se esquece também que nessa pandemia a gente está sendo chamado para dentro, para olhar para o nosso lar, para olhar para dentro da gente. E que talvez o mais importante nesse momento é a gente desenvolver ou trabalhar com a nossa emocional. Como anda a sua inteligência emocional? Nossa inteligência espiritual. Né? Inteligência intelectual a gente estuda um pouquinho a mais depois e faz o catch-up, mas agora, como está o nosso emocional? Quantos conflitos familiares? Né? Quantas mulheres, o índice de violência doméstica na Inglaterra, né? Em UK, aumentou em 65% no primeiro mês. O índice de divórcio subiu, a gente está escutando isso, né? O que isso te diz? Né, que a gente ainda não sabe se relacionar, a gente ainda não sabe direito amar, na verdade. Bom, vamos manter o foco aqui. Clematis para manter o foco. A Thaís pergunta assim, e quando a gente tem um ciclo variável, quando devemos tomar os florais? Boa pergunta, Thaís. Você pode começar sempre no mesmo dia do mês, por exemplo, no 10º dia, você começa antes, tá? Um floral que ajuda muito nessa variação de humor que também acontece, né? Tem dias que está muito alegre, tem dias que está muito triste, chora com facilidade, fica muito sensível às palavras, assiste qualquer coisa na TV, chora, aquele choro que vem muito fácil. É o mustard. Se eu conseguisse escrever aqui, né? É o mustard, ok? Ele ajuda nessa oscilação de humor. Vamos ver o que mais. Tenho várias perguntas aqui ainda, mas vou respondendo a de vocês. Eu também adoro. Mas obrigada, Mi, pela sua participação, viu? Thaís, a Patrícia também chegou. Patrícia, a gente fazia o Evangelho no Lar juntos, né, Patrícia? Ao vivo aqui, toda semana, a Patrícia sempre estava lá. E aí, vamos ver a próxima pergunta então. Gente, olha, eu não sou médica, tá? Não sou da área médica, então se você desconfia que a sua TPM possa estar ligada com algo hormonal, que às vezes tem cistos, não sei como funciona direito essa parte, porque eu não sou médica, não é a minha área, não é a minha especialidade tampouco, tá? Procure um médico para descartar essa possibilidade. Essa, pelo menos, sabe como a gente tira? Essa eu já tirei da lista, já não é. Geralmente não é. Se eu indico produtos naturais para o alívio de cólica, eu não indico nada, porque eu não posso indicar nada pelo meu código de ética de trabalho do Bat Center, tá? Mas eu posso sugerir algumas coisas que auxiliam nesse período da TPM também, que são naturais. Eu trouxe até aqui porque eu tomo. Um deles é o Borage Oil,
tá? Ele atua como anti-inflamatório. E o outro é óleo de prímula, que vocês encontram no Brasil também. Eu comecei a tomar há muitos anos, foi indicação de um médico homeopata meu. Aí, se vocês quiserem mais detalhes, vão ter que buscar com outra pessoa. Eu não posso indicar nada, mas eu sugiro, tá? Eu faço uso desses, ok? E eu uso bastante o mustard, porque eu tenho variação de humor, né? Durante meu período pré-menstrual, eu noto isso. E o holy, porque eu fico muito irritadiça. Então, isso dá uma acalmadinha. Como aliviar os sintomas a gente já falou. Aí tem uma que fala assim, conta tudo aqui que pode aliviar nesse período. Então a gente está falando disso, né? Todas as ferramentas que a gente pode se valer, certo? Outra diz assim que fica mais cansada, essa da Vivi, né? Fico mais cansada e mais tensa também. O cansaço deve ser por isso. Sim, fadiga, insônia, fadiga, dificuldade de concentração, agitação, letargia, mau humor, depressão, dores de cabeça, dores nos seios, ansiedade, mau humor, humor variável. Tudo isso está no pacotinho, né? Toda mulher sente, quem sente, né, sintomas da TPM, sente alguns desses sintomas, não todos, e varia de mês para mês, tá? E geralmente, por exemplo, se você tem dificuldade de concentração e cansaço, dor de cabeça, são esses os sintomas que variam de mês para mês. Raramente, pelo que eu tenho escutado, tá, gente, das minhas pacientes, é que isso entra algo novo, a não ser que houve um trauma aí nesse período, né, algo muito forte. E se vocês separarem, o fluxo menstrual também varia. Os dias que você fica menstruada. Presta atenção. Uma das primeiras perguntas que eu faço quando a pessoa começa a falar é esses sintomas, né, quando a mãe chega aqui, tem algum período do mês que fica mais exacerbado, né, porque às vezes pode estar ligado apenas a TPM. Mas, perdi a linha de raciocínio já, vê? Ao fluxo, né? O fluxo menstrual e o seu sintoma de pré-menstruação. Veja se eles combinam. Vejam qual é o que linka eles, o que está ligando eles. Porque eu percebo que quando eu vou, né, tô para menstruar e eu tenho muita cólica, eu tive um mês muito tenso, né, eu tenho mais cólicas e meu fluxo é muito mais intenso nos 2 primeiros dias. Depois não. Ele varia muito, né? É muito diferente de quando eu tenho um mês mais tranquilo. E o que a gente faz? A gente não consegue, lembrando sempre, regular ou controlar o que está à nossa volta. O que a gente controla é como a gente reage a isso, como a gente percebe e como a gente decide lidar com o que aconteceu. Tá? Pode voltar a escutar de novo. Que eu vou voltar e vou escutar várias vezes, porque é isso, gente, a gente não consegue mudar os problemas que estão à nossa volta com os florais, como eu já disse aqui, mas a gente consegue sim trabalhar a percepção que a gente tem deles e como isso chega até a gente, onde que isso dói e que tá doendo, por que tá doendo, que ferida é essa, né? É um processo, tá? Não adianta dizer que vai tomar um floralzinho esse mês e você vai ficar ótima, não é mágico, é o início de um processo, ok? E a gente vai descascando, né? Os florais, eles trabalham camadinha por camadinha. A primeira camada, aí vem as coisinhas que estavam mais embaixo, emergem, a gente trabalha um pouquinho ali também, e cada um no seu ritmo. É muito gentil o processo, ok? Mais perguntas? Deixa eu dar uma olhada. Você poderia postar na sua página depois, na live, os nomes dos florais que ajudariam na TPM? Posso sim, Thaís. Eu vou postar assim, tá? Eu não tô podendo, eu não vou conseguir salvar esse vídeo aqui, porque eu tô bloqueada, né? Como falei, me bloquearam. Mas eu vou salvar, que eu sei que dá pra salvar no meu telefone. E assim que eu sair do meu cantinho do pensamento, castigo, eu coloco na minha página, ou antes disso, até eu consigo subir lá no YouTube. E lá eu coloco pra você, tá bom? Obrigada por acompanhar, deve ser super tarde aí na Inglaterra já, né? Saudade de vocês. Crises de choro. O que a gente faz com as crises de choro? Sweet chestnut é o floral que a gente indica nessas situações. Quando esse é o sintoma principal, tá? Da sua TPM. Você chora muito fácil, combinado com mustard. E depressão. Então, essa depressão tem que olhar muito bem para ela, ver se ela não é clínica, que a gente sabe que pode ser resquício de uma depressão mal cuidada. Tá? É importante lembrar disso, que existem médicos, a medicina tá aí também, foi mandado tudo por Deus, tá tudo a nosso favor aqui, ok? Para a gente poder trabalhar isso de uma maneira consciente,
e eficaz, ok? Agitação, dificuldade de concentração. Quem aí sente no período que a gente está ovulando, né, vai começar a TPM, vontade de arrumar mais, né, o nesting que eles falam em inglês, arrumar mais a casa, a gente fica mais pique com as coisas que a gente quer no lugar. Quem já tem isso, né, quem não tem não vai fazer, eu acho, mas quem já tem isso também vem à tona. É a necessidade de arrumar a casa interna, muitas vezes, que a gente tem. E tá tudo bem, até um ponto que isso não interfira na sua qualidade de vida e nas suas atividades, certo? E aí tem floral para isso? Tem. Um deles se chama Crab Apple, ok? Crab Apple ele serve para quando a gente está descontente com o externo, nesse caso. E para concentração, o famoso clematis, para a gente manter o foco, ficar concentrada. E a agitação vem junto, tá? Agitação, se for de pensamento acelerado, White Chestnut. Ó, vocês vão sair daqui, ó, tinindo hoje com os florais. O que mais? Bom, as causas da TPM, né, segundo a medicina, é essa variação de estrogênio e progesterona, que isso varia muito e ela diminui a concentração quando a gente vai menstruar, né? A gente lembra que a gente está se preparando. O que é a menstruação? Isso que eu ia falar. A menstruação é a preparação do seu corpo para receber, né, um feto, para receber um outro ser vivo que vai ser gerado ali, vai crescer ali. Então imagina todo esse sangue que está ali. Era um sangue que tinha um propósito, que não foi utilizado, tá? Então, aí a gente vai descartar. Então, uma sugestão minha, agora não como terapeuta floral, né, como terapeuta apenas, é que nesse período você consiga juntar, de repente, fazer essa limpeza dentro de você, da sua casa interna. Aproveita esses 14 dias que você sente que as coisas estão mais complicadas e vai imaginando, olha, a visualização, né? Respirar 3 vezes profundamente, começar a visualizar, que eu parei lá, não voltei, tô voltando agora. Visualizar, né? E uma cachoeira te lavando por dentro, pode imaginar luz, pode imaginar um cheiro, pode imaginar um lugar, pode colocar uma música, tá? Tudo é válido. Quanto mais sentidos a gente usar, mais aquilo vai ficar no nosso subconsciente, ok? Mais vai ficar gravado. Então a gente imagina aquilo tudo sendo lavado, indo para o seu útero, se concentrando ali e durante a menstruação aquilo vai sair. Então você vai se desfazer do que já não te serve mais, do que você já não quer carregar mais, que não te pertence. Então você usa isso como uma limpeza interna, né? E todas as vezes, agora é tipo um exercício de ancoragem que a gente chama na PNL. Todas as vezes que você fizer esse exercício, se concentrar esses minutinhos, né, que eu falei, se tranca no banheiro, faz sua meditação, faz sua visualização, veja cores, veja textura, de estrelinha, são bolinhas, que luz é essa que está caindo em você? Lava. Na hora que você terminar, antes de você terminar, de sair desse estado, você ancora. O que é ancorar? Você vai escolher um lugar do teu corpo e vai, tipo um botãozinho emocional, você vai criar um botãozinho emocional para aquilo, né? Assim, tem que ser sempre no mesmo lugar, tá? Todas as vezes que você fizer aquilo, então todas as vezes você vai apertar aquele botão. Aperta o botão. No geral, quando a gente está fazendo um exercício de programação neurolinguística com ancoragem, a gente aumenta, né? Você pega aquela sensação boa de limpeza, de leveza e aumenta 2 vezes. Aumenta 5 vezes, aumenta 10 vezes, aumenta 80 vezes. Antes de chegar no que você sente que vai ser o seu limite de leveza, de êxtase, aqui, por exemplo, aqui, a curva daqui a aqui, tá? Aqui você ancora. Você aperta o botão emocional que você está criando. Quanto mais vezes você fizer isso, mais vai ficar gravado, tá? E aí o que acontece com esse botão? Todas as vezes que você for sair de controle, né? Tá ali, tá achando que os sintomas estão muito intensos, você aperta o botãozinho. E o cérebro já vai entender, vai trazer de volta aquelas sensações que você teve quando você fez o exercício. Gente, é mágico. Pode anotar. Façam e depois me digam. Vamos combinar? Vou deixar a tarefinha da casa para vocês. Quem precisar de uma orientação para isso, me escreve no privado que eu mando, tá? Eu queria muito fazer um exercício com vocês aqui ao vivo um dia, de ancoragem, que eu acho que é dos pontos que mais tem me ajudado da PNL, entre outros, né? Tem a ressignificação do passado, que a gente volta, mas é muito legal. Aí tem que estar de pé para fazer.
mas eu quero fazer com vocês. Vamos ver se tem mais aqui. Aqui, a PNL tem me ajudado a estar mais atenta e controlando meus pensamentos e atitudes. Que legal, né? Estar em controle, né? Um controle saudável de prestar atenção. Eu aprendi muito disso durante os cursos que eu fiz no Brahma Kumaris, em Campinas. Não sei, Brahma Kumaris tem em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Quando eu estive na Inglaterra, eu visitei lá o centro. É um lugar que oferece esse tipo de manejo do tempo, meditação, visualização, e é bem bacana. O lugar é tudo gratuito, né? As pessoas elas também vivem de doação e tem o Raja Yoga. Né? O Raja Yoga nada mais é do que você aprender a orientar ou filtrar seus pensamentos, né? Fazer com que sua mente deixe de produzir tanto. O que são 70 mil pensamentos que a gente tem durante o dia? E a gente só vive 5% no presente, né? A maioria deles está no futuro ou no passado. Então a gente precisa realmente tomar consciência e tomar uma atitude com relação a essa informação que a gente recebe, né? Não adianta só, já sei disso. Não adianta. Bem-vinda, Dani Basile. A Ju, para concentração, Clematis, Ju. Concentração é o Clematis, tá? É muito legal quando os resultados são excelentes, funcionam com criança também. Vocês sabem que a dosagem dos florais para as crianças e para as pessoas adultas, né, ou para a gestante, é sempre a mesma, tá? Não varia, não tem mudança nenhuma. É 4 gotas 4 vezes por dia. E o Clematis é uma das 5 florzinhas que está no Rescue, tá? Que é para te trazer para o presente também. O Rescue ele é utilizado quando as pessoas desmaiam, geralmente, tá? A gente usa o Rescue atrás das orelhas e nos pulsos. Sim, vou postar. Ok, vou continuar com as perguntas que chegaram antes, então. Como aliviar o cansaço e a tensão? Ok, o cansaço, quando vem da parte física ou mental, o floral é o olive, tá? Ele é tipo uma... Eu não queria usar esse termo, mas é tipo uma cafeína natural, tá? Ele não tem efeito, passa longe da cafeína. Ele vai te dar uma energia. Ele não vai te deixar agitado. Tem diferença aí, né? Não sei se tem pessoas aqui que, como eu, não podem com cafeína. Depois que eu tive minha segunda filha, eu já não consegui mais consumir nada com cafeína. Durante a gravidez eu tinha aversão a café e eu amo café. E depois disso eu já nunca mais consegui voltar a tomar, porque eu percebi que me dava agitação. Eu ficava muito agitada, né? Realmente eu ficava assim, passava 2 noites às vezes, de boa. Só que não é saudável, né? Então eu cortei a cafeína e comecei a tomar o Olive com o meu café descafeinado. Isso ajuda. Oi, Carla, bem-vinda. Paulinha, bem-vinda. Regina, bem-vinda. Que gostoso ter vocês aqui. Vai colocando suas dúvidas aí com o que vocês sofrem na TPM, o que mais te incomoda, onde isso te incomoda, né? É aqui na cabeça, é aqui no peito, porque isso também a gente localiza no corpo, né? Onde tá, e cada mês muda. As pessoas falam, às vezes é aqui que é a angústia, a tristeza, né? Nesse chakra aqui. Que mais? Fico mais cansada e mais tenso. Ó, várias pessoas com cansaço e tensão. A tensão tem que ver de onde ela vem. Se a tensão vier de um lugar de preocupação, né, é o White Chestnut, lembra? E se for uma ansiedade, é o Aspen. As mudanças de humor, elas acontecem por conta, né, da variação hormonal, que a gente sabe que, na verdade, os hormônios, eles apenas te deixam abrir a caixinha, né, a caixinha de Pandora, onde estava tudo ali acumulado. Então, aquelas emoções que vêm mais intensamente, elas já te pertencem, não tem nada novo ali. Foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade de aceitar, né, porque durante a infância, a minha infância, pelo menos, é feio ter raiva, né? É feio se mostrar triste. Tem todo um julgamento em cima das nossas emoções, como se a gente simplesmente tivesse que se sentir feliz e bem e leve todo dia, o tempo todo, para sempre. O que é impossível, né? Não dá. Não dá. Não dá. E tá tudo bem. Porque nós somos perfeitas na nossa imperfeição. Eu adoro isso. Eu falo isso para as minhas filhas todos os dias. Porque eu tenho, né, esse problema de perfeccionismo muito enraizado, que é uma coisa que eu trato já há muito tempo. Então, né, para a gente não ter pais perfeitos, né, que esperam a perfeição dos filhos, é muito pesado isso. Então, eu falo para elas que elas são perfeitas na sua imperfeição. Porque elas vieram cumprir o propósito que Deus tem na vida delas, não o que eu quero. Difícil, né?
Glauciara, onde eu compro os florais na Europa? Moro em Portugal. Ai, que gostoso Portugal. Que lugar que você mora, Glauciara? Eu tenho bastante amizades aí. Tenho até, inclusive, uma colega do Bat Center que a gente se formou juntas e ela é de Portugal. Geralmente pela Amazon ou pelo eBay. Tá? Eu não sei se a Inglaterra ainda está entregando fora da Inglaterra. Com o Brexit, eu não sei como isso ficou. Mas geralmente a Inglaterra, né? Na Inglaterra o Bat Center poderia também fazer essa entrega, esse pedido para você. E você deve ter também aí terapeutas registrados do Bat Center. Se você entra no batcenter.com, ali você escolhe o país e busca um terapeuta. Nessa lista de terapeutas, que eu estou fazendo minha transição agora, que eu estava em UK ainda, não deve aparecer em lugar nenhum agora. Você encontra algum, você liga para ele e pergunta quanto que fica para fazer uma combinação de florais, por exemplo. Ou você pode comprar um estoque pelo eBay ou pela Amazon, tá? E aí você comprando, eu não trouxe o estoque, trouxe. Minha caixinha tá aqui, ó. Para quem nunca viu o sistema de florais, vou apresentar para vocês, porque no Brasil a gente não vê, né? A gente vai na farmácia e pede e eles entregam pra gente. Então é um mistério, né? Chega um vidrinho assim pra gente, né? E aí tem os florais, a gente tem que acreditar que tá ali, porque os florais não tem gosto. O que a gente sente o gosto é do conservante, né? Esse aqui, ó. Esse é o sistema completo de florais. E aqui eu tenho alguns que eu já tive que comprar novos e mais, ó, o Crab Apple, por exemplo. Esse aqui me ajuda na limpeza e perfeccionismo. É bem grande, tá? Então, esses aqui são estoque, eu vou mostrar um pra vocês. Aqui dentro você não tem partes de planta, você não tem... por isso que ninguém tem alergia de florais, tá? A não ser que você tenha alguma questão com álcool. Aí você compra uma base de glicerina, ou pede para o farmacêutico manipular um com a glicerina como conservante, ok? Esse aqui vem com álcool, e se você não tem questões com álcool, mas também não gosta de tomar álcool e não quer a glicerina, você pode colocar as gotinhas numa xícara de água quente, de um chá, uma bebida, um café. Você põe ali, a quantidade de álcool aqui é mínima, então ela vai evaporar e você vai tomar o seu floralzinho sem o álcool que você não quer, tá bom? Então, você vai comprar esse aqui pela internet, se você comprar, tá? Vai chegar algo assim pra você. Os vidrinhos de agora são mais bonitinhos, mas é a mesma essência, tá? No jardim da casa do Dr. Bate, eles estão as flores silvestres, da onde sai a maioria desses florais, né? A Nelson que manipula. Tem outra farmácia, acho no Brasil, Herbalife, se eu não me engano. Enfim, não tô ligada lá, né? Não sei dizer direito. Mas daqui tem um vídeo no meu feed aqui, que eu te ensino a preparar o Rescue quando você tem um vidrinho assim, tá? Você pode tomar direto do frasco? Pode. E aí que a gente perde um pouco a noção, porque é o mesmo efeito se você tomar daqui do concentrado ou se você diluir e tomar. Porque a gente tá falando de energia, tá bom? Então, um vidrinho desse saem muitas diluições, porque você vai usar 2 gotinhas, exceto o Rescue, que são 4, tá? Esse é meu Rescue novo, ó. Esse aqui são 4. E esse aqui sempre, tá? Inclusive se o Rescue for dentro da fórmula do paciente, ele atua como 1 nesse caso, mas são 4 gotas. Este aqui é o estoque, vê? E são 2 gotas. Num vidrinho de 30 mililitros. Vou dar uma prévia aqui pra você, tá? Depois você vai lá ver tá no YouTube também. Esse aqui você completa com água mineral, não pode ser purificada. Não pode ser da torneira, não pode ser do filtro, tem que ser água mineral. Até aqui mais ou menos, tá? E aqui você completa com brandy, que é o conservante. Se você não quiser usar o brandy, também você pode deixar na geladeira. E presta atenção na hora que você for tomar, você olha contra a luz assim, vê se não tem nada flutuando ali, porque vem uns funguinhos de vez em quando. Sim, especialmente se você usa na boca, né? Se você usa na xícara já é mais difícil isso acontecer, porque aí não toca nada. Mas é isso, respondi demais até, né? Por que acontecem mudanças de humor? A gente já conversou. Como fazer para aliviar as mudanças de humor? Também já falamos. E como funciona o emocional e o corpo nesse período? Já existem estudos sobre isso? Uau, devem existir. Eu vi que tem alguns estudos, eu não me aprofundei porque não é minha área, tá? O que eu me aprofundo sempre é na parte emocional. O que me toca, né? A parte que eu consigo trabalhar na consulta.
O resto a gente vai agregando. Claro, a gente agrega, né, um botãozinho, uma âncora de PNL, a gente agrega uma meditação, a gente começa a prestar mais atenção no que aconteceu, como eu lidei com aquilo naquele mês. Começo a prestar atenção nos meus alimentos, na minha atividade física, na qualidade de vida que eu estou levando, tá? É importante. Se alguém quiser indicação, então, da meditação, me escreve. Não tem mais perguntas, então acho que a gente já pode finalizar. Gostei muito da participação de vocês. Eu vou fazer o máximo para deixar isso aqui gravado e subir o quanto antes no YouTube, tá? Para vocês. Óleos essenciais, a gente já falou um pouquinho. Eu tô para trazer aqui uma pessoa que trabalha com óleos essenciais, porque eu também tenho curiosidade e muita gente me procura perguntando dos óleos. Porque como a gente chama essência floral, né? As pessoas talvez tenham essa ideia que são essências, mas a retirada das flores ou é por fervura ou é por exposição ao sol, e a gente realmente só tira a energia da planta, né? Já vai para um outro nível. A medicina ainda não tem, olha, é um líquido. É um líquidozinho, não é óleo. Eu acredito que em breve nós vamos ter como mensurar essa energia para poder, né, tipo, provar para os que precisam de alguma prova que os florais estão aí para nos ajudar, para nos reequilibrar emocionalmente, mentalmente e na nossa personalidade também, tá? Nesses 3 campos. É isso, gente. Muito obrigada. Gostei bastante da participação de vocês. Uma coisa interessante, um fato interessante é que existe um medidor de aura. Alguém já viu? Eu não sei o nome, eu esqueci. Quando eu tinha mais ou menos 14 anos, nós fizemos um curso, minha mãe levou a gente para fazer um curso de relaxamento no Provida. Não sei se vocês conhecem. Provida, por uma vida melhor, algo assim. Era um grupo, nós fizemos o curso de relaxamento, nós 3, eu, minha mãe e minha irmã. Foi transformador. Realmente, muito bom. A gente aprendeu, na verdade, a meditar. Eles chamavam de relaxamento, né? Relaxar, visualizar, interiorizar. E ali eles tinham um medidor de aura. Por isso que eu lembrei. Porque ali tem um negócio, né, que é uma pontinha assim, até procurei para comprar aqui na internet, não achei. E isso meio que vibra, é bem sensível, né? Então você vai fazendo assim ao redor do corpo da pessoa, e isso vai dando onde está a aura dela, assim. É muito legal, gente. E se você tem algum amigo médium, também dá para pedir para ele dar uma olhadinha na sua aura, né? Geralmente o órgão que está com problema, né, a aura fica bem pertinho do corpo, né? Fica bem fraquinha. Esse campo energético. Mas é um assunto para um outro dia, para uma especialista, né? Que não é a minha especialidade tampouco. Essa parte da aura. Gostaram? Deixem seus comentários, continuem mandando as perguntas. Semana que vem a gente vai falar ou de depressão ou de sono, tá? Toda quarta-feira, então a gente pode deixar talvez esse dia para nossas lives oficial, o que vocês acham? E aí vou colocar a votação de novo para vocês escolherem o tema. A gente, pouquinho a pouquinho, a gente vai cobrir todas as áreas, viu? Não se preocupem. Obrigada de coração. Um bom dia para vocês, uma ótima tarde no Brasil. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Sexta-feira tem live, mas não vou contar agora não, vou deixar surpresa. No Stories, tá, gente? Como eu não tô podendo postar no meu feed, vai estar no Stories, tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Uma boa semana. E muito obrigada.